Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Muito bem, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, a seguir, que diz o texto sagrado desta maneira: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Paulo está tratando uma carta muito séria a uma cidade, por conseguinte, a uma igreja, que é uma contradição, porque é uma igreja que está cheia de dons, mas por outro lado, cheia de divisões, cheia de carnalidade e cheia de escolhas imaturas. E é por isso que o tema desta ideia do nosso encontro de hoje é cuidado com as suas escolhas, porque nós somos livres para escolher aquilo que bem entendermos, mas somos escravos das nossas escolhas, porque elas gerarão consequências, e essas consequências nos trarão problemas seríssimos. E aí Paulo está alertando os crentes de Coríntio aqui que a maneira de pensar, de agir e de se relacionar que eles escolheram até ali então, estava revelando se eles viviam no espírito ou na carne. E de maneira bem simplória, nós temos o hábito de julgar pelas aparências. Então, assim, nós olhamos para alguém e vemos que é a pessoa, se for homem, está bem barbeadinho, cabelinho na régua, bem vestidinho, todo certinho, cheirosinho, que no culto ele até chora, fala uma língua estranha, talvez até profetize ou pregue bonito. Nosso julgamento será: esse é um homem espiritual. Se vemos uma mulher dentro daquele padrão, seja o padrão assembleiano, o padrão batista, o padrão quadrangular, enfim, cada denominação tem o seu padrão cultural, mas vimos, está no nosso padrão, esta é uma mulher espiritual. Mas Paulo está revelando que a maneira como nós escolhemos pensar, como nós escolhemos agir e como nós escolhemos nos relacionar com o nosso próximo, vai definir se somos espirituais ou carnais. Porque essa máscara, esse estereótipo exterior, essa forma de se apresentar, ela não revela o que está por dentro verdadeiramente. Só Jesus. E um dia Jesus olhou para os mais crentes dos seus dias, aqueles que todo mundo fazia saudação e tirava o chapéu. E no momento de inspiração,
ele fez uma comparação. Sepulcros caiados, sepulcros pintados, bonito por fora, mas cheio de morte por dentro. Agora, por que Paulo está escrevendo essa carta e neste momento, no versículo 3, ele diz: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais segundo o homem? O que Paulo estava querendo trazer à luz, quando ele diz, sois carnais e andais segundo os homens? Qual é a característica que Paulo está evocando aqui para comparar os crentes de Coríntios a homens e mulheres carnais? Primeiro, ele trata acerca da questão da inveja. E o que é a inveja se não querer ter o que o outro tem? Em Corinto, era dons, posição e influência. Mas o que nós podemos aplicar na nossa realidade? Que outro tanto nós podemos aplicar? Querer ter o que o outro tem. Não estar satisfeito consigo mesmo. Porque veja, se fala muito hoje, o Brasil principalmente, mas o mundo inteiro ele está polinizando de um lado e de outro, separando pessoas e transformando em grupos, em guetos. E se fala, o capitalismo é ruim porque o capitalismo oprime, o capitalismo ele gera uma massa de miseráveis, sem acesso, sem educação, sem cultura. Mas o capitalismo ainda, ele tem uma questão bastante interessante, ele premia quem se esforça, quem corre atrás, quem planta, vai colher. Então, naturalmente, se você acorda cedo, se você trabalha duro, se você vai atrás, você vai ter retorno. Não no primeiro dia, no segundo, no primeiro ano, no terceiro, mas há um momento que o retorno virá. E veja, é muito fácil aquela expressão que um dia alguém me disse, me tirou do ostracismo. Ele disse, você sempre terá uma desculpa para a sua incompetência. Pastor, porque tem gente mais inteligente do que eu, daí eles têm mais chance? Não, veja, provavelmente você tomou leite materno quando nasceu. Alguém trocou as suas fraldas, lhe deu as primeiras papinhas de bebê. Você cresceu e recebeu pelo menos 2 ou 3 refeições diárias. Você está forte, você tem mais de 90 quilos. Você era para ter o mesmo que o outro tem. Por que não tem? Porque não se esforçou tanto? Porque não quis mais? Porque não ambicionou mais? Mas veja, querer ter o que o outro tem, isto é inveja. Se o outro tem, seja porque ele se esforçou, ou seja porque recebeu de herança de mão beijada, não importa. Corra atrás dos seus sonhos. Eu sempre digo, não deixe de correr atrás dos seus sonhos. Se não tiver numa padaria, vai noutra, mas você vai encontrar. Numa padaria você acha o seu sonho. O que você não pode é parar de correr, de lutar, de sonhar, de desejar, de querer. Porque quando isso acontecer, está fadado à morte prematura. Então, essa é uma das características dos carnais que Paulo está lembrando aqui. Outra característica que Corinto revela para nós é que eles tinham um problema com contenda. No caso deles, era briga por poder, briga por visibilidade, briga por doutrinas humanas. Veja, o que é o poder? Senão o desejo de estar acima do outro para pisar-lhe a cabeça. Nunca se esqueça, a vida é como uma escada. Uns estão num degrau, outros estão no outro, mais acima, ou alguém mais abaixo,
mas com facilidade, por uma escolha errada, por um lance do destino, por uma rasteira da vida, você escorrega e desce. E quem está sobre você, quando tenta te pisar, um dia também vai escorregar e poderá estar abaixo de você. Então, essa briga por poder, ela não é uma coisa nossa, nem nova. Jesus tinha 12 discípulos que ele criou na unha dele, cuidando, tratando, zelando, e eles viviam disputando poder. Ao ponto que a mãe de 2 deles um dia veio: Senhor, eu te pedi um favorzinho, assim, ó, de mãe para filho, assim, dá para o Senhor colocar os meus filhos, quando tu vieres no teu reino, à tua direita e à tua esquerda? Olha, isso eu não posso te prometer, porque compete ao meu Pai. Mas uma coisa eu posso prometer, e vou fazer uma pergunta para vocês: vocês podem beber do cálice que eu bebo? Ah, claro que podemos, por poder fazemos tudo. Então, ó, fechado o negócio. Como é que eles morreram? De martírio, com dores, assim como o seu Senhor. Meu irmão, poder nada mais é do que algo que é dado para você exercer uma grande responsabilidade. Deus te deu o poder, exerça-o com responsabilidade, como servo de todos. Fala-se muito aí nos movimentos feministas da vida que a família tradicional, ela é horrorosa porque a Bíblia da família tradicional diz que o homem é o cabeça da casa, que a mulher deve se submeter ao homem, e daí a mulher é um capacho e deve apanhar e não sei o quê. Não, 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 não. A minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia, ela é muito clara. O homem é o cabeça da mulher, toda mulher esteja sujeito ao seu marido, para que este possa cuidar dela, zelar dela, com o poder e autoridade que recebeu de Deus, para ele morrer por ela se for necessário. O homem que é homem está disposto a morrer pela sua mulher. O homem que não está disposto a morrer pela sua mulher, nem homem é e nunca entendeu a chamada de Deus para exercer o poder que lhe foi confiado. Poder é a responsabilidade de poder sofrer e morrer pelo outro. Este é o verdadeiro poder. Os nossos governantes do mundo político nunca entenderam isso. E aí, eles aproveitam dessa expressão poder para o quê? Usurpar cada vez mais dinheiro, mais autoridade, colocar cada vez mais o pé no pescoço das pessoas, fazer leis que se beneficiam. Mas ouçam o que eu tenho para lhe dizer: nada fica esquecido. Tudo está diante dos olhos daquele que está vendo todas as coisas. E haverá um tempo da prestação de contas. E o capítulo 18 de Apocalipse é muito claro. Ai da grande Babilônia política, porque Deus dará o seu cálice a ser derramado sobre aqueles que exerceram o poder de forma leviana. Então, seja aqui na minha e na tua esfera, poder que Deus nos deu para cuidar da nossa família, para gerenciar as nossas coisas, ou o poder que você recebeu para cuidar de uma nação inteira, não importa. Todos nós prestaremos conta diante daquele que sabe de todas as coisas. Aleluia. Então, cuidado com o poder. Mas as contendas aqui também eram por visibilidade. Quem gosta de se aparecer, levanta a mão. Quando somos maduros, quando alcançamos essa maturidade, seja pela idade ou pela intimidade com Deus e o conhecimento da sua palavra, naturalmente nós evitamos a visibilidade, nós queremos que o outro cresça e nós diminuamos.
Esse é o entendimento verdadeiro. Mas lá não. Ah, eu sou de Paulo, porque Paulo fundou a igreja. Outros dizem, não, mas eu sou de Apolo, porque o Apolo edificou e é o melhor pregador que existe. E havia essas contendas. Eu sou de Pedro, porque Pedro é o fundador, é a coluna da igreja. Meu irmão, essa visibilidade, ela é danosa para nós. Querer aparecer. Eu louvo a Deus, eu louvo muito a Deus, porque eu tenho um corpo de obreiros que me auxilia aqui, desde o irmão Célio, que é um evangelista e é o segundo dirigente, então na prática é pastor comigo, e todos os demais obreiros, e eu não vejo, pelo menos não percebo essa disputa acirrada por visibilidade, pelo contrário, cada um só quer edificar o corpo de Cristo. Nós estávamos com dificuldade no domingo na questão da tesouraria. Célio, estamos sem tesoureiro, deixa que o diácono está indo lá. E já deu tudo certo, e dá tudo certo, irmãos. Você entende? Nós precisamos entender essa questão de sermos servos. Deus nos chamou para servir. E que coisa linda poder servir. Aleluia. Então, eles tinham esse problema de contendas por visibilidade, mas também tinha contenda por doutrinas humanas. Porque se eu fizer isso é melhor, porque isso vai me dar mais santidade do que aquele outro, porque esse trabalho de limpeza não é igual ao trabalho de fazer cantar um hino, ou quem sabe estar na direção de um trabalho. Meu irmão, esquece essas doutrinas humanas, essas questões, elas são bacanas para nos ajudar a dar os primeiros passos. A questão de costumes, ela é bacana para a gente dar os primeiros passos na vida cristã, mas não te salva. Costume não te santifica. Costume não te edifica. Entenda, o que vai te santificar é a aplicação da palavra de Deus. A leitura permanente, diária, insistente, desejosa de absorver o conteúdo da vontade de Deus. Toda questão doutrinária, toda questão de costumes sociais, isso tudo Paulo escreveu muito claramente, não toqueis, não proveis, não manuseeis, isso tudo passa com o tempo. É ruim? Não, não é ruim. Respeitamos quem tem esses procedimentos, respeitamos. Mas entenda, você não é mais santo do que quem não faz. Paulo, inclusive, trata isso aos romanos. Se teu irmão come carne, não coma carne. Um adendo meu, na frente do teu irmão. Deixa ele para lá. Não coma carne, porque o teu irmão não quer comer carne, ele acha que é errado, não precisa brigar com ele. Querer provar para ele que uma picanha suculenta é melhor, né? Uma costela na brasa que cai assim, os ossos é melhor. Não prova nada para ele. Aliás, sobra mais para você. Deixa. Sobra mais para você. Diga para ele, que bom que você só come salada, meu irmão. Aleluia. Coma toda a salada do mundo e deixa a picanha e a costela para mim. Entendeu? E aí nós vamos viver sem contendas. Não precisamos brigar. Não é preciso. Mas se havia inveja, havia contenda, havia também dissensões. E a dissensão nada mais é do que a divisão do corpo. Olha, corpo tem que andar tudo junto, né? Quando a minha cabeça decide que eu devo vir para o culto, as minhas pernas obedecem, não adianta o resto do meu corpo dizer, mas eu queria ficar descansando aqui. Imagine eu vir só com a cabeça e as pernas para cá e deixar os braços e o tronco em casa. Bom se desse, né? Instalava umas asas na cabeça, nas orelhas, aqui vinha só a cabeça. A cabeça pousava na parte de cima e ficava ali. Mas não dá! O corpo tem que andar junto. Então, muitas vezes, nós recebemos, como igreja, como corpo, uma determinação da nossa liderança. Então, estamos no ano em que o tema oração, a força que move a igreja.
Aí o nosso presidente nos convoca para nós fazermos um período de 10 a 15 minutos de oração nos cultos, principalmente domingo à noite, que é o nosso culto inteiro, né? Vamos fazer um culto ali, 10 minutos de oração. Aí eu vou dizer, não, deixa isso aí, eles fazem lá na sede, eles fazem lá na serraria, fazem lá na serraria. Nós aqui não precisamos fazer. Mas que corpo é esse? Se é uma determinação para todo o estado de Santa Catarina e Sudeste do Paraná, fazermos esse período. Se nós recebemos uma determinação que no domingo próximo será a ceia do Senhor em todas as nossas igrejas. Não, eu não vou fazer nesse domingo porque eu acho que eu vou fazer uma festa aqui e daí eu faço no outro domingo. Essa desobediência, ela causa divisão no corpo. Aí, a minha desobediência como pastor da igreja, desobedecendo ao meu presidente e à minha convenção, vai fazer o quê? Com que você copie. Aí eu vou dizer para vocês, irmãos, domingo, chegue na escola dominical um pouquinho mais cedo, nós vamos fazer uma manhã de consagração, chegue às 8 horas para nós orarmos. Você vai dizer, não precisa, você também não faz, eu também não faço, e está tudo igual, nós somos iguais, vamos ser perdoados porque somos tudo pecador. E o corpo vai se dividindo, começam a surgir partidos, preferências por líderes. Quando vai pregar o pastor, eu vou para o culto. Mas se for lá o irmão Célio, daí eu não vou para o culto, porque eu nem gosto de escutar o irmão Célio é chato que só, e aí eu não venho. Esta divisão é horrorosa. Ele pode até ser chato. Não, ele não é não. Mas a palavra que ele prega é vida para mim e para você. E quem somos nós, os cooperadores? Nada. Nós somos aqueles que plantam, que colhem ou que regam, mas aquele que dá o crescimento é Deus. E o crescimento vem pela sua palavra. Aleluia. Tanto que Tiago, ao escrever a sua epístola, no capítulo 3 e no versículo 16, ele deixa claro, pois onde há inveja e sentimento ou espírito faccioso, ali há toda sorte de confusão e obra má. Então, precisamos tomar cuidado para que Satanás não nos engane, fazendo-nos pensar que podemos jogar a carreira solo. Nós somos de uma grande banda ou de uma grande orquestra. E se qualquer um de nós vai dizer, eu vou sair para jogar carreira solo, tenha certeza, já foi iludido pelo diabo. Bom, vamos pensar os versículos 4 e 5. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Quando eles estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eles estão dividindo a igreja em clubes espirituais. E isto é ruim porque, ao escolher líderes favoritos e elevar homens acima de Cristo, o sentido de ser igreja cai por terra. Não existe favoritos. Não pode existir isso. Pode existir um que seja mais eloquente, pode existir um que tenha uma retórica melhor, pode existir um que tem olhinho azul e o outro não tem. Essas coisas vão existir. Mas isto é a diversidade que nos une. Porque o que nos faz a diferença é a palavra de Deus. E é por isso, caros amigos e irmãos, que eu chego a ser grosso e ignorante quando trato do assunto pregador. Eu tenho dificuldade em convidar pregador para tomar o microfone da igreja que eu dirijo principalmente. Dos outros eu levanto e vou embora. Mas na minha eu vou ter que ficar até o final. E eu sou ignorante para cobrar de pregador que pregue a palavra. Não me importa, você pode ser simples como for. Não precisa ser letrado, ter doutorado. Não. Só prega a Bíblia. A Bíblia não tem contraindicações. A Bíblia traz salvação, traz transformação, traz cura para a alma. Pregue a Bíblia.
Cite o texto, nem que você tenha que fazer como o grande pregador do século XVI, XVII, Jonathan Edwards. Ele lia o sermão, óculos fundo de garrafa, meio nariz, e lia o seu sermão inteiro. Normalmente as pessoas dormiam, mas quando ele leu o seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos do entendimento e aquela congregação começou a ver que o fundo, o chão começou a sair dos seus pés e eles viam o inferno e as chamas do inferno e as almas queimando. O texto, a história vai contar que eles se agarravam às colunas do templo e diziam: salvai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, das mãos daquele que pode nos lançar no inferno. E esse grande sermão se tornou célebre pela história. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Se você não leu, me mande um WhatsApp, eu mando ele para você no seu WhatsApp para você ler. É bem curtinho, deve ter umas 20, 30 páginas no máximo e vale muito a pena ser lido esse sermão. Então, cuidado, porque Paulo e Apolo eram servos, não eram salvadores. Homens não podem salvar. E eu tenho visto com tristeza na minha alma, mas com muita tristeza, irmãos queridos, obreiros, líderes, dizem: aqui não está mais bom para mim, eu vou lá no fulano de tal, porque lá ele tem uma pegada diferente, lá ele tem um show diferente, lá o líder lá é topzera. Quem é Paulo e Apolo, se não servos? Quem que te salvou? Quem morreu por ti na cruz? É uma pergunta que você e eu temos que responder todos os dias. Pastor, quem morreu por mim na cruz foi Jesus. Tem certeza que Jesus divide o corpo para tirar talento que ele formou aqui para levar para lá? Eu não acredito nisso. Eu não consigo aceitar isso. Tanto que no começo dessa carta aos Coríntios, no versículo 12 do capítulo 1, Paulo diz: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Eu como obreiro, como pastor, ocasionalmente sou mudado de igreja, de cidade, e eu sempre digo para quem fica: por gentileza, não venha atrás de mim, eu não fui crucificado por você. Fica na tua chamada, na tua posição, na tua igreja, onde Deus te salvou. Fica ali. Eu não fui crucificado por você. Eu sou apenas uma ponte que você vai pisar para atravessar e vai conseguir alcançar novas pastagens. É lá, Deus te espera lá. Não pense que eu sou, porque eu não sou. O eu sou é um só. Ele te salvou, ele te chamou. Oramanda labachai. Aleluia. Os versículos 6 e 7, para nós caminharmos para o final. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha, Paulo está lembrando-nos que as nossas funções, elas são importantes. Você é importante, você é importante. Você não é o centro. Jesus é o centro dessa casa. Jesus é o centro dessa obra. Jesus é o centro dessa história. As verdadeiras escolhas espirituais vão colocar Deus no centro e o homem como servo, nunca ao contrário. E por isso, eu fico preocupado com estes pregadores famosos, que o pessoal fala, porque eu não perco meu tempo para escutar medalhão pregador famoso. Mas o pessoal fala, né? Tem cortes que coloca no Instagram, enfim, a gente acaba vendo uma vez por outra. Esses pregadores que alisam, massageiam
inflam o teu e o meu ego, dizendo que você é a cereja do bolo, que você foi a obra-prima mais especial, porque senão Jesus não tinha vindo. Irmão, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê. Quando ele está dizendo isso, nós somos importantes, mas não somos centrais. O centro é Jesus. Tanto que João, o Batista, no capítulo 3 e no versículo 30 do Evangelho de João, ele diz uma coisa que eu acho fantástica. É necessário que ele cresça. Mas tu não é o maior nascido de mulher até aqui, tu não é o maior de todos, o precursor do Messias, aquele que abriu caminho para o Messias, o primo de Jesus. É necessário, Alemandaramaste Kondarai, que ele cresça e eu diminua. E João está nessa pegada até o dia que João vai para a prisão. E tem o dia da fraqueza. Tem o dia que você duvida de você mesmo. Será que eu investi no negócio certo? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? João chama os seus discípulos e diz: vão até o meu primo, pergunta para ele, és tu aquele que haveria de vir ou haveremos de esperar outro? E eles vão lá. Jesus, eu penso, Jesus dá aquela coçadinha na cabeça assim, chama os doentes aí, vem cá vocês, cego, vê, surdo, ouve, paralítico, levanta, leproso, tá limpo, vai. O que vocês viram aí? Milagre. Então vai e diz para João. Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os paralíticos andam e aos pobres é pregado o evangelho. Aleluia! Então é o Senhor mesmo, era isso que ele queria saber? Ele vira, chama os discípulos, vem cá. O que vocês acham do João? Vocês acham que o João é uma cana agitada pelo vento no deserto? Não. João era o maior deles. O maior nascido até aqui. Só que, a partir daqui, no reino, o menor será maior do que João. Sabe por quê? Porque você não é grande, mas você tem, aleluia, morando em você a presença daquele que é o Criador dos céus e da terra. Tanto que quando havia caos sobre a superfície da terra, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E quando Deus disse, façamos, ele trouxe tudo à luz. E Jesus foi assunto ao céu e disse, eu não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador, que vai morar dentro de vocês. Então não é você que é grande, é o Espírito Santo em você que te dá capacidade de se levantar cada dia e vencer um demônio por vez, uma batalha por vez. É Ele que te sustenta. Namandarabashai. Aleluia, aleluia. Eu vou encerrar respondendo a uma pergunta para você, pastor, como é que eu faço as escolhas espirituais adequadas para a minha vida? A Bíblia é simples. Primeiro, avalie os seus motivos. Pergunto para você, por que é que eu estou escolhendo isso?
Eu estou realmente sendo guiado pela palavra de Deus? Ou é a minha emoção que está aflorando e falando mais alto do que eu? Isso é uma resposta que eu e você temos que ter todo dia. Avaliar os nossos motivos diz respeito a olhar para nós mesmos no espelho e dizer: você está sendo verdadeiro nas suas convicções? É isso? Está em consonância com a palavra de Deus? Se Jesus viesse hoje, aqui e agora, e sentasse com você, olhasse olho no olho, um bate-papo bem bacana assim, a hora que ele dissesse: me conta aí os teus projetos, será que ele ia olhar para você assim, ó, aham, sei. Ou ele ia dizer: vai nessa tua força, é assim que eu te chamei. Então avalie os seus motivos. Segundo, teste sempre suas escolhas, optando pela unidade do corpo. Então, a pergunta que eu tenho que fazer todo dia: isso promove paz ou divisão? Sabe quando você recebe uma informação sobre alguém ou sobre um fato e você sente aquela coceira, aquele comichão para falar para os outros? Pergunta para você mesmo: isso vai trazer paz ou vai trazer problema? Porque isso, a resposta, ela vai denotar se isso vai fortalecer ou vai enfraquecer a nossa comunhão com o céu. Você lembra quando Paulo está escrevendo mais à frente essa carta, e aí ele fala sobre a unidade, ele diz: quando vocês se juntam para ficar pior. Nisto eu não vos louvo, porque eu recebi o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e partiu, tendo dado graças e tal, depois tomou o cálice, seu cálice de uma nova aliança. Meu irmão, eu e você fizemos uma aliança com o céu, e a minha aliança diz o seguinte: eu vou morar no céu, e vou levar quantos eu puder junto comigo, então eu não posso ser tropeço para ninguém, eu tenho que ajudar, eu tenho que fortalecer, eu tenho que ser um promovedor da paz. Como é que nós estamos? Então teste as suas escolhas pelo fator unidade. E para a gente encerrar, essa é uma pergunta que nunca pode faltar nas nossas relações. Isto que eu estou pensando, isto que eu estou fazendo, isto que eu tenho por objetivo, glorifica o nome de Jesus? Porque tem coisas que nos envergonham. Pastor José Vieira foi presidente de Joinville na década de 90. Ele dizia para os obreiros, na reunião dos obreiros, geralmente era domingo pela manhã, com uma consagração até as 2, 3 da tarde. Ele dizia: meus irmãos, se a sua casa for trocada as paredes e colocado paredes de vidro, o que é que os outros vão ver? Essa é uma pergunta retórica, mas ela é válida, porque as minhas vontades, os meus interesses, eles exaltam a Cristo ou exaltam os meus interesses? É como o pregador, né? Nós estamos ordenando alguns obreiros aí, o diaconato, o presbitério, aí eu vou perguntar lá pro diácono Jorge: você quer ser presbítero para você aparecer mais do que Jesus? Como é que é isso? Você quer ser presbítero porque é do seu interesse? Eu, por exemplo, quando eu aceitei Jesus, o meu sonho era ser presbítero. Eu não almejava ser pastor, eu queria ser presbítero. Por quê? Porque eu queria ter a autorização como presbítero para fazer casamento, realizar casamento e poder dar aula. Queria poder lecionar, né? O presbítero é um ancião, imagina, eu ancião, 26 anos, grande ancião. Mas eu agora era autorizado a lecionar e a fazer casamento. Eu amo fazer casamento, eu amo realizar cerimônia de casamento. Num lugar que não tem tristeza, né? Tá todo mundo feliz, menos os que deram presente, esses não estão muito felizes. Mas está tudo certo. Então, eu encerro, meus irmãos, dizendo que esse cuidado com as nossas escolhas significa: escolha a palavra acima da sua opinião. Escolha a presença do Espírito Santo acima
do seu desejo e vontade da carne. Escolha Cristo acima de qualquer líder humano e, acima de tudo, escolha a cruz, mesmo que ela seja o caminho mais difícil. Sabe por quê? Porque a cruz vai te levar aos braços de Deus. E Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, até o próximo vídeo.